Você já teve aquela sensação de ter mil ideias e mesmo assim continuar travada, continuar parado no mesmo lugar? Você lembra da história da Alice no País das Maravilhas? Tem uma cena que ela está no meio do caminho e ela pergunta para o gato: qual é o caminho que eu devo seguir? E o gato responde a ela: isso depende da onde você quer chegar. E ela responde: eu não sei. É engraçado que muita gente hoje vive assim na vida profissional. Será que agora eu consigo botar esse meu projeto no papel? E muitas pessoas nem sabem por onde começar. É muito engraçado porque a gente tem mil ideias, uma bagagem gigantesca de aprendizado, mas na maioria das vezes a gente nem sabe para onde está indo, correto? Mais do que frustrados, cansados, nos sentimos esgotados de tantas fórmulas, conteúdos que prometem uma estratégia milagrosa para talvez salvar essa nossa sensação de frustração e cansaço. Foi aí, justamente nesse lugarzinho, que eu decidi criar o método 5x5. Por mais de 10 anos, eu ajudei empresas e muitas pessoas a se comunicarem melhor. Você talvez tenha conhecido um pouco da minha trajetória aqui no meu site, e por incrível que pareça, eu roteirizava campanhas, criava diversas estratégias para grandes marcas a nível internacional, mas lá no fundo, eu sentia que eu estava deixando algo de mim que não estava sendo executado. As minhas ideias, a minha vontade de criar algo com o meu propósito, com a minha alma, do meu jeitinho, sempre ficava para trás. Por mais de 10 anos, eu trabalhei com muitas empresas e esse foi o meu ciclo. Como eu comentei no começo desse vídeo, assim como a Alice, eu ficava pulando de empresa em empresa, doando a minha energia, doando a minha criatividade, até que um dia eu me senti exausta, cansada, esgotada. Até que chegou um dia que eu voltei para o Brasil, dei uma pausa em todas as minhas atividades e comecei a focar no M5x5. Comecei a me conectar de verdade de dentro para fora. E foi aí que eu comecei a desenvolver todo esse método. E quando eu decidi criar o M5x5, eu queria uma mudança primeiro em mim, para entender o que realmente fazia sentido, para entender o que realmente era prioridade. Bonita essa palavra, né? Prioridade. E até que eu consegui transformar todo esse conteúdo com um propósito, que é o que você está vendo agora. Mas escutando muitos amigos próximos, companheiros de trabalho, pessoas e profissionais que também se dedicavam à mesma profissão na área, eu percebi que a maioria das pessoas achavam que era a falta de tempo ou uma estratégia. O que eu descobri ao decorrer dessas várias entrevistas, pesquisas com essas pessoas, foi algo comum entre todas elas: a desorganização mental. Essa confusão interna que muitas vezes nos tira o sono, nos gera muita ansiedade e, claro, isso tudo mata o nosso bem precioso, a nossa criação, as nossas ideias. E mais uma vez, a gente volta lá no caminho como Alice e fica se perguntando: qual que é o meu posicionamento? Qual que vai ser a minha estratégia? Como eu organizo essas ideias? E lá no fundo você sabe que esse seu projeto merece um pouco mais de carinho. Você sabe que a sua ideia é muito boa, mas não consegue botar ela em prática por causa da estagnação. A autossabotagem é mais comum do que você imagina. O método 5x5 é uma fusão de estratégias de posicionamento e um trabalho sistêmico interno. Aqui não olhamos somente as vendas do final do mês, a quantidade de like que gerou um story ou um reel. Aqui a gente trabalha a nossa inteligência emocional, rompendo padrões inconscientes que nos impedem de avançar. E foi com muita análise, muito estudo, que eu comecei a observar esse padrão e colocar cada coisa no seu devido lugar. Foi aí onde eu comecei a colocar mais direção nas minhas ideias e eu comecei a ter muito mais clareza aonde eu queria chegar. Mas falando um pouquinho do método, eu separei um material incrível que pode te auxiliar a melhorar esses pontos que ainda precisam de ajuste. Muitos chamam de kit, mas nós temos algumas fases que eu vou falar para vocês. Você vai começar a organizar melhor as ideias do seu projeto, entender realmente com quem que você está falando,
Quem que é o seu público? Quem que é a sua persona? Hoje em dia, nós sabemos que quanto mais nichados somos, quanto mais personalizados somos quanto a serviço, nós somos mais vistos, nós conseguimos atrair a cereja do bolo. Aqui vamos criar conteúdos e funis leves, sem pressão e com propósito. Eu decidi separar o método 5x5 em 5 pilares, por isso que se chama 5 pilares essenciais, dividido em 10 tarefas semanais. Algo que ficasse leve para você avançar semana por semana, aprendendo conhecimento de marketing, neuromarketing, comunicação e aprendendo como se domina as plataformas digitais. O método, ele oferece 3 fases. Na primeira fase, nós vamos encontrar quem realmente é o nosso nicho. Muitas vezes a gente acredita que está vendendo para um público em específico, mas na verdade a gente se engana. A gente vai aplicar algumas técnicas de pesquisa e investigação mental para afinar cada vez mais o seu produto. Na fase 2 eu chamo de mãos à obra, a hora de produzir. Todo o conteúdo direcionado no Canva, no Reels, nas redes sociais, aonde você quer realmente direcionar, chamar a atenção do seu nicho, da sua persona, do seu público. Seja ela numa landing page, seja ela no Instagram, no YouTube, no TikTok. Cada plataforma tem a sua essência. E se nós não conhecemos quem é a nossa persona, de nada adianta produzir conteúdo sem sentido. Faz sentido para vocês? E na fase 3 é o nosso projeto de lançamento, onde nós entendemos quem é o nosso nicho, a nossa persona, nós começamos a estruturar isso de uma maneira eficaz, com estratégia, direcionamento, escalando o nosso produto, criando um mapa mental com visão e aí sim, estruturar com leveza esses funis, para atrair o nosso cliente, para atrair o nosso consumidor. Se você presta serviço, se você atende clientes, é muito interessante a gente entender as bases desse posicionamento. Pessoal, eu quis trazer um pouquinho sobre a nossa área de estudo, que você vai ter acesso imediato após a compra. São 10 módulos, e como bônus, eu separei aqui para vocês a semana 11, que é a elaboração dos resultados. É super intuitiva, você pode baixar esse aplicativo também no celular para estar olhando as suas aulas, fazendo os exercícios. Então, você vai começar a fazer o seu projeto desde do zero, né? Aqui eu dou as boas-vindas para vocês, né? A gente começa a entender um pouquinho sobre o que é a estrutura, né, desse método sistêmico que eu separei para você. Em todos os projetos que a gente costuma fazer a estratégia de comunicação, eu gosto muito de trabalhar com um mapa mental. Nele, nós temos noção de como iniciar esse projeto, que outras veias e como nós podemos escalar os seus produtos, né? Então, eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho dessa estrutura inicial, né? Porque muitas vezes a gente não sabe como começar esse projeto. O intuito desse método trabalhar, né, essa parte de organização, tanto ela pessoal como profissional, né? Então, como é um método sistêmico, nós também trabalhamos a nossa parte interna, nossa mentalidade, nossa organização pessoal, até a nossa organização profissional para sim estar conseguindo fazer as tarefas pouco a pouco. Eu sei que muitas pessoas são ansiosas e querem terminar rápido, mas como eu falei para vocês, já é um método que é testado, aprovado. Eu já tenho alunas que já fizeram e sim, já conseguiram publicar todo esse projeto que tinham somente no papel. Então, semana a semana, procure ver todos os vídeos, fazer as tarefas, porque sim, é muito importante você fazer passo a passo no seu tempo, né? E na Rota 7, nós vamos ver um pouquinho sobre a energia do dinheiro. Como eu falei para vocês, nessa metodologia, a gente aplica os pontos da filosofia sistêmica do empreendedor. Como a gente deve tratar o dinheiro, como a gente deve olhar para o dinheiro, né? Como a gente deve respeitar essa nossa parte financeira para poder também ter esse retorno. Eu desenvolvi um mapa mental financeiro onde nós conseguimos detectar alguns padrões inconscientes que tendemos a repetir sistêmico. Então, eu liberei aqui para vocês também esse mapa
sistêmico para vocês. No módulo 8 como bônus, eu sei que muitas pessoas também têm interesse, né, de criar uma metodologia, criar um curso, começar a vender infoprodutos. Módulo 8 eu libero para as pessoas, né, para você que quer começar a vender o seu infoproduto. Para quem quer começar mesmo a estruturar o seu negócio nas redes sociais, a metodologia M5x5 eu quis trazer, né, muitos passos que vai fazer você economizar tempo em pesquisa. Pelo menos aqui você vai ter uma noção de como é a estrutura de A a Z na internet, desde a criação, desde o posicionamento nas redes sociais, até a publicação, até a criação de conteúdo, até o tráfego pago, criar um site, como você cria. Então, eu quis trazer, inclusive, também especialistas que trabalham já na área para estar mostrando aqui para vocês todo esse processo. E na semana 11, né, eu liberei aqui para vocês um bônus de plano de marketing, né, tipos de lançamento, o que que é o mercado de influência, como você pode estar otimizando, né, toda essa estrutura, todo esse projeto com leveza aí para o seu negócio, para o seu projeto, para o seu posicionamento. E claro, como bônus, eu incluo toda a parte sistêmica nesse método, no M5x5. Como eu mencionei para vocês, essa investigação para poder desenvolver esse método, ele inclui sim mapa mental financeiro, mentalidade do empreendedor, como a gente pode romper muitas vezes padrões inconscientes que nos levam a não executar o nosso projeto, que nos levam a não ter voz, muitas vezes no nosso trabalho. Como bônus, eu quis trazer muito da cultura sistêmica, familiar, empresarial aplicada no nosso negócio, na nossa organização. Em alguns vídeos, em algumas aulas práticas, você também vai ter acesso a especialistas que nos dão mais clareza nesses pontos em específico. Eu quis fazer um método diferenciado para trazer não somente a minha visão, mas a visão de outros especialistas que também trabalham no mercado de tráfego pago, no mercado financeiro, no mercado de neuromarketing. E como aula exclusiva, eu vou liberar para vocês a mentalidade do empreendedor, onde a gente entende energeticamente como funciona a energia do dinheiro, como nós podemos desbloquear essa escassez que às vezes está no nosso inconsciente. E também, como bônus, eu liberei para vocês um roteiro especial de como criar o seu infoproduto, caso você tenha interesse. Bom, e como você, eu já vi esse método transformar a vida de muitas mulheres e homens a nível nacional e lá fora também. E gente que ficou muitos anos parada, querendo sair do CLT e encontrar uma nova renda, gente que Nossa, ficou encontrar anos assim. travado, com medo de dar o primeiro passo. E o mais bonito de toda essa trajetória, de todo esse método, é que me levou a um lugar que eu nem imaginava que eu poderia chegar. Esse método já foi aplicado em uma das universidades do México, a Ibero-Americana. Se isso tudo que eu falei agora ressoou com você, e se você acredita que merece um recomeço e tentar novos trilhos, elevar o teu potencial, conhecer às vezes algo que é novo, eu te convido a conhecer o método 5x5. Mais que um método de posicionamento, ele é um começo de um novo caminho, onde você pode se permitir aprender algo novo, começar passo a passo, semana tras semana, a construir com estratégia esse seu posicionamento, a voltar a confiar em você, a parar de se auto-sabotar. A próxima versão da sua comunicação está só um passo. Se você quiser saber mais sobre o método, eu vou deixar um link aqui embaixo. Vai ser uma alegria enorme poder te guiar de novo a essa essência que está estagnada, que está aí perdida. Te espero do outro lado. Até mais.